E se você quiser deixar a sua Bíblia aí aberta, está em Jeremias, no capítulo 30. Aleluia. Deixa a sua Bíblia aí aberta que eu vou chegar no versículo chave aí. Amém? Preste atenção na introdução. Para quem não esteve aqui nesses dias que eu preguei sobre ferida, eu quero dizer para você que ferida é uma lesão causada por um agente externo. Preste bem atenção nisso, tá bom? Ferida é uma lesão causada por um agente externo. E quando nós falamos de um agente externo, quer dizer que é algo que vem de fora. Estão aqui comigo para vocês entenderem? É algo que está do lado de fora. Então pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um alimento, pode ser uma bebida, o causador dessa ferida. Mas também existe um outro agente. Agente esse também que está do lado de fora, quero eu acreditar, embora muitos, não renovando a sua aliança com o Senhor, me dá a entender, que ele não está mais do lado de fora, ele está do lado de dentro. Mas nesta noite eu quero falar dele como se ele estivesse do lado de fora. Satanás. Satanás também é um agente externo, que se eu e você, se nós dermos legalidade, ele fere, ele causa lesões, ele causa interrompimento. Esse agente externo, por nome de Satanás, é o que quer levar a sua alma para o inferno. Esse agente, ele quer interromper a vida eterna sua com Jesus, a separação de você com Jesus. Ele quer causar uma ferida, e essa ferida é uma ferida eterna. Esse agente, encontrando legalidade, ele pode causar feridas através da minha e da sua transgressão. O Senhor nosso Deus, Ele vai usar Jeremias para falar com o seu povo. Eu vou ser breve, vou terminar no horário. Jeremias vai falar aquilo que o Senhor lhe ordenou. E o que o Senhor ordenou a Jeremias a falar? Que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, cometeu 2 crimes. Quando nós lemos o livro de Jeremias, nós percebemos que o Senhor, Ele resume como 2 crimes. Mas quando nós lemos, nós observamos que o povo desprezou a palavra do Senhor, abandonou ao Senhor, distanciou do Senhor. O povo escolhido, separado, ungido, menina dos olhos do Senhor, reinos de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, vai abandonar ao Senhor. E por abandonar o Senhor para servir um outro Deus, a Bíblia diz que Deus vai levantar Jeremias para dizer ao povo, para que esse povo se arrependa. A Bíblia diz que ele está pregando pela manhã, pela tarde, já vai fazer muitos anos, mas o povo somente ouve, mas não coloca em prática. Jeremias está chamando o povo para o arrependimento, ou seja, para voltar a ter comunhão com o Senhor, para voltar a ter vida e vida em abundância, para voltar a ter paz, para voltar a ter alegria, não uma alegria, uma paz passageira, mas algo eterno. Mas o povo não quer, e pelo fato do povo não querer,
Ouvir a palavra do Senhor. Quando eu digo ouvir, colocar em prática aquilo que o Senhor está ordenando. Arrependa-se, volte para mim. A Bíblia diz que vai vir consequências sobre esse povo. E essas consequências vieram porque o povo fez pouco caso da voz de Deus. Desprezaram aquele que Deus usou para falar. O povo só quis dar ouvido aos seus prazeres, às suas vontades, os seus desejos, e ignoraram a santa palavra de Deus. E quando eu ignoro, quando eu desprezo, o que eu estou fazendo? Eu estou transgredindo os mandamentos do Senhor. E transgressão é legalidade, transgressão é abertura, transgressão é portal para Satanás entrar. E quando Satanás entra, ele entra para ferir, e ferir com lesões mortais, irmãos. Ele não entra para brincar, ele entra para ferir, e ferir com lesões letais. Mas algo vai te surpreender nessa noite, que não foi esse agente externo que gerou uma ferida incurável para o povo de Judá e de Jerusalém. Eu vou repetir. O povo que não deu ouvido à voz do Senhor, ele foi ferido. Consequências. E eles foram feridos aonde? No corpo, na alma e no coração. Pastor, quando eles foram feridos? Quando o Senhor nosso Deus levanta Nabucodonosor para ir sitiar a cidade de Jerusalém, Judá. A Bíblia diz que ele destrói a cidade. Transgrediram, não dando ouvido à voz do Senhor. E por transgredirem, não dando ouvido, começou a vir as feridas. Quais feridas? Feridas que vêm através da perda. Começaram a perder os bens materiais. Todas as casas foram destruídas. Perda física, material, gera ferida na alma. Também perderam entes queridos, familiares, porque ninguém vai invadir uma outra nação sem guerrear. Perderam entes queridos, pessoas próximas, até mesmo do mesmo sangue. Tiveram outra ferida, causada por outra perda. Qual perda, pastor? A perda do lugar aonde eles adoravam o Senhor. Perderam bens materiais, perderam entes queridos e perderam o lugar de cultuar a Deus. Então eles tiveram feridas no corpo, na alma e no coração. No corpo por quê? Porque ninguém invade uma outra cidade de boa. Vai ter agressão, vai ter luta, vai ter guerra. Teve ferimento no corpo. E além do ferimento no corpo, agora a perda está gerando ferimento. Ferimentos que o homem não cura. Ferimentos que vieram porque não deram ouvido à voz do Senhor. Jeremias capítulo 2, no versículo 13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva. Presta bem atenção. Eles abandonaram a mim, fonte de água viva. Jesus é fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é fonte, Ele é água viva. Olha o que eles fizeram, e é o mesmo que você faz. Deixou de ter a fonte de água viva para abrir uma cisterna. Sabe o que é isso? Eu não quero mais aquele que é a fonte a jorrar. Eu mesmo vou abrir uma cisterna cuja água
vai ser do meu gosto, do meu jeito. Eu pego a hora que quero, faço do jeito que quero, bebo a hora que quero, e não mais vou na fonte. Pessoas estão abrindo cisterna. O que é isso? Meu desejo, minha vontade. Eu faço o que quero, na hora que quero, quando quero, não importa. Eu não estou nem aí para o pastor, estou nem aí para ninguém. Ele não me salva, ninguém me salva. E aí começa 2 crimes: abandonaram, e além de abandonar, abriram cisterna, deixaram de beber água da fonte para beber água de cisterna. São muitos assim na igreja hoje. Não querem mais dar ouvido à voz do Senhor. Preferem ouvir os amigos. Preferem ouvir livros. Preferem ficar ouvindo outros do que o próprio Senhor. Mas por quê? Porque a cisterna eu faço na minha casa. Cisterna eu não faço na casa dos outros para me pegar água lá. Cisterna eu faço na minha casa para mim próprio ter a minha água. Então eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Pego a hora que eu quero a água. Eu uso qualquer coisa para me pegar água. Na fonte é diferente. Eu vou perguntar: você está indo na fonte ou já abriu uma cisterna para você? Você ainda tem a fonte ou você abriu uma cisterna? Porque se abriu cisterna vai dar ruim. Uma hora a água vai vir barrenta. Uma hora a água vai contaminar. Aparentemente parece que está tudo bacana, mas na hora que a bomba der problema, você vai ficar sem água. Só para você entender. Porque hoje a bomba deu problema onde eu estava. E por ter dado problema, não tinha água para a gente fazer o concreto. Depois que chamou o cara para arrumar a bomba, aí voltou até a água. E assim também é você com a sua cisterna. Só que a fonte nunca tem problema. O único problema da fonte é que você não aceita aquilo que a fonte jorra. A fonte jorra vida eterna. E parece que vocês não gostam de vida eterna. Vocês gostam de cisterna. Que dependendo da cisterna, do lugar que foi aberta, com o tempo a água vai parar, você vai ter que abrir outra. Agora Jesus não. Ele permanece, irmãos. Olha só o crime. E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água, não retém. Há feridas na alma, no coração, que são consequência das suas transgressões. Transgressões que Deus falou para você parar, mas você não parou. Falou Ele para você abandonar, mas você não abandonou. Falou para você voltar para Ele, mas você não volta. Está igual o povo de Judá, voltando com falsidade, voltando com mentira. E o Senhor, nosso Deus, é o Deus que sonda o nosso coração. Diante dEle não tem como enganar nem mentir, gente. O povo de Judá falava: nós iremos voltar, e o Senhor diz: com fingimento, com falsidade, vocês estão mentindo, porque eu esquadrinho, vocês querem a cisterna, vocês não querem a fonte a jorrar, que sou eu. Falou para você voltar e você ainda não voltou. E por você se manter com o mesmo posicionamento, você foi ferido. Deixa eu falar algo para você aqui. Às vezes você está culpando outras pessoas pela ferida que você carrega. Só que o Senhor nessa noite está dizendo que as feridas que você carrega foi porque você desprezou a palavra de Deus. Quando o Senhor disse para você parar e você não parou. Quando o Senhor falou para você abandonar e você não abandonou. Quando o Senhor falou para você reconciliar e você não reconciliou. Quando o Senhor falou para você perdoar e você até hoje não perdoou. Quando o Senhor falou para você voltar lá atrás, arrepender da onde caísse e voltar à prática do primeiro amor, você não fez.
Eu estou mostrando para você o porquê da tua ferida. A tua ferida é causa do seu desprezo para com a palavra, para com as pessoas que Deus usa para trazer uma mensagem de restauração. Embora pareça uma exortação, no final sempre é para o bem. É o que o Senhor vai dizer em Deuteronômio para a sua nação, o seu povo: tudo o que eu fiz, a fome que eu permiti vocês passarem, tudo o que eu fiz foi para o bem de vocês. Essas feridas foram causadas pela a iniquidade daquele povo. Por você se manter com o mesmo posicionamento, você foi ferido e tem feridas incuráveis pelos homens. Em Jeremias 30:15, pedi para você abrir em 30, no versículo 15: por que você grita, ferido? A palavra de Deus através de mim está te perguntando: por que você grita? Por que você grita? Por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável. Homem não tem condições de curar essa ferida que você está carregando há anos, por você ter desprezado a palavra de Deus. Ou seja, você desprezou o único que tem poder de curar as suas feridas. Eu vou melhorar: você feriu aquele que jamais você deveria ferir. Eu vou repetir: você feriu aquele que jamais você deveria ter ferido. Porque você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável. Olha o que o Senhor vai dizer: fiz. Se uma ferida é causada por um agente externo, como que Deus fez essa ferida, se Ele é um agente interno? Eu vou dizer por quê. Porque o nosso Deus, Ele é o único que é um agente interno e externo. Ele não precisa de ninguém para Ele ser o que Ele é. Então Ele está dizendo aqui, ó: fiz, está escrito, essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade. Presta bem atenção, são 2 crimes só que agora o Senhor está dizendo que é grande a sua iniquidade. 2 coisas: abandono. 2 coisas, Ele está dizendo: é grande a sua iniquidade, e numerosos são os seus pecados. Mas Deus, Ele é a própria sabedoria. Ele é tão maravilhoso que Ele permite ou nos fere com um propósito. E o propósito dele não é para nós continuarmos feridos, não é para essa ferida se agravar, não é para essa ferida nos levar à morte. Não! Ele nos fere para quê? Para que nós, como feridos, possamos voltar para Ele. Ei, ferido! Deus não te feriu à toa. Deus só te feriu para você saber que médico não vai resolver o seu problema. Você não entendeu? Vou melhorar. Você não tem escapatória. Só Deus pode curar você dessa sua ferida incurável. Você vai para o médico, não vai resolver. Vai tomar tarja preta, não vai resolver. Vai para o psicólogo, não vai resolver. Vai para o psiquiatra, não vai resolver. Vão internar você no Galba Veloso, não vai resolver. Vão pedir pastor para orar para a libertação, não vai resolver. Por quê? Porque essa ferida incurável, só Deus. Por quê? Porque foi Ele que feriu.
A Bíblia diz que Deus fere, Ele abre a ferida, depois Ele sara e depois cicatriza essa ferida. Você ainda não entendeu o propósito da ferida de Deus na sua vida? Não é para você ficar como você está, envergonhado, ou triste, ou cabisbaixo. Não, é para você saber o quanto Ele ama você. Ele usou Jeremias 23 anos, não ouviram, mas agora o Senhor vai usar Jeremias novamente para quê? Jeremias, eu quero que você vá a esse povo que me abandonou, esse povo que desprezou a minha palavra, eu quero que você vá lá. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu os amo, eu amo eles, Jeremias, eu amo eles, e por eu amar eles, Jeremias, eu quero que você vá lá. Parece que Jeremias é o profeta do caos, mas o Senhor disse que chamou ele para derribar, para arrancar, mas chamou ele também para edificar. Jeremias então vai, e o Senhor vai dizer: Jeremias, eu quero que você diga a esse povo que está com feridas incuráveis, feridas essa que eu fiz, que eu, o Senhor, vou restaurar eles. Esse povo não está prestando atenção na palavra. A gente vem na igreja para ouvir a palavra, entender a palavra e colocar a palavra em prática para nós glorificarmos o nome do Senhor. Se você ficar conversando para lá e para cá, chavequinho para lá e para cá, sabe o que vai acontecer? Amanhã vai estar barriguda, grávida. Dentro da igreja não é lugar de chaveco nem fofoca não. Prestar atenção na palavra. É a palavra que te cura, é a palavra que liberta. Quer trocar o WhatsApp, telefone, deixa o culto acabar, troca lá embaixo. Quer colocar a conversa em dia, espera o culto acabar, coloca lá embaixo. Mas na hora da palavra não. Preste atenção na palavra. Olha só, fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade, e numerosos são os seus pecados. Como Deus é a sabedoria. Deus faz essas feridas, ou permite essas feridas, porque o homem, através da medicina, não vai encontrar. Pode ter bilhões na conta, pode ir para os Estados Unidos da América, que não vai resolver, não vai resolver. Feridas que Deus feriu, não vai resolver o médico. Só o médico dos médicos é capaz de resolver essa ferida que você carrega. E se você não pegar a oportunidade hoje, meu lindo, de permitir Jeová Rafá, o Deus que cura e o Deus que sara, te curar nessa noite, eu não tenho uma notícia boa para você. Mas se você permitir, meu Deus, a Bíblia diz que Deus vai ferir. Sabe para quê? Para cumprir uma promessa. Qual que é a promessa? Está em Jeremias. De curar, de restaurar o seu povo. Olha o que diz Jeremias 30:17. Farei. É hoje. Verbo aqui é presente. Farei. É agora. É agora, né? Não, não. Não é profecia não. É cura. Você precisa entender aquilo que o médico está falando. Então não tem que falar em línguas, profetizar não. É entender a palavra e deixar o médico dos médicos te curar. Olha o que ele diz: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei. Eu não quero saber qual é o tamanho da sua ferida, quem é que te feriu, se foi Satanás, se foi o próprio Deus. Eu estou dizendo para você que a palavra está dizendo: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Só, amados, que a palavra do Senhor
também vai nos dizer: assim diz o Senhor, seu ferimento é grave, sua ferida é incurável, não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram de você, eles não importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei a você um castigo cruel. Ei, foi Deus que deu a você, através dessa ferida, um castigo cruel. Você já foi tudo quanto é lugar. Tem uns aqui que devem ter ido até no centro de macumba, achando que a arruda vai curar, achando que o sal grosso, foi fazer campanha na Universal, foi lá na Mundial, foi no reteté da Assembleia de Deus, também passou lá na Deus e Amor, que eles oram separar, e nada resolveu. Por que não resolveu? Porque você achou que era revelação. E aqui não é revelação. Aqui é crer que o Deus que fere é o também que cura. É crer. Vai adiantar Deus me revelar a sua ferida se você não crê que Ele é capaz de te sarar? Não vai. Aí Ele diz: ninguém se importa com você, Judá, mas eu, o Senhor, importo tanto com você, que eu estou mandando um servo meu dizer que eu vou restaurar você, eu vou trazer você de volta para mim. Ei, meu lindo, é noite de você voltar para Deus, não ferido, mas curado. É noite de cura, cura na alma, cura no coração, cura física, mas isso é para quem crê. E hoje eu vou fazer diferente, embora o espaço aqui eu creia que não vai dar, mas eu quero